contar um pouquinho da Saicor e contar um pouquinho do que foi essa experiência, mas eu passei uns 2 meses fechada por causa da experiência. Para mim, acabou sendo muito intenso, a visibilidade foi muito grande, viralizou, e eu tenho um pouco de dificuldade para lidar com muita gente, então foi um processo um pouco difícil. Como é que a gente faz com a apresentação? Eu vou ter um passador, eu vou brincar de mestre mandou? Então, tá bom. Droga. Achei que eu ia ficar mandando em você e você obedecendo. Isso aí. Bom, então, como ele já falou, meu nome é Michele. Eu sou neuroengenheira, sou especialista em biônica, cibernética, biorrobótica e integração entre seres vivos e máquinas. Eu vim desde a infância estudando mais essa área, e desde a infância mesmo, já vou até contar um pouquinho do porquê, como começou isso. Eu tenho um autismo leve, que até pouco tempo era chamado de síndrome de Asperger, e é um autismo igual ao que o jogador Lionel Messi tem. Então, ele permitiu que eu me desenvolvesse um pouco mais socialmente, embora eu tenha um pouco ainda de dificuldade para entender uma conversa. Obrigada. Entender conversas, ele não vai entrar aí. Entender conversas, entender expressões faciais, então tenho um pouquinho de dificuldade, mas eu desvio da bala aí, estou enganando bem por enquanto. Está dando para me misturar, né, entre o pessoal. E por ter essa condição, eu acabei me acostumando muito a estar vencendo desafios, passando por obstáculos, aprendi muito sobre resiliência. Sempre fui uma pessoa muito religiosa, então procuro sempre estar estudando, fiz teologia antropológica na adolescência. E isso tudo justamente por conta da minha condição do autismo, porque daí eu preferia mais ficar estudando do que acabar fazendo, ou indo para um churrasco, um aniversário, alguma coisa assim, já que eu ia sentar num canto e não ia conseguir interagir com ninguém. Só que em 2010 eu tive um problema complicado. Eu era casada com uma moça que teve um câncer ósseo, e ela, depois de 1 ano e meio que a gente lutou para salvar a vida dela, ela acabou falecendo. Mas quando nós descobrimos o câncer dela, eu tinha decidido que então eu ia pegar o conhecimento que eu tinha e ia tentar desenvolver tecnologias que ou melhorassem a qualidade de vida dela ou salvassem a vida dela. E uma dessas tecnologias eu terminei 4 dias depois que ela faleceu. Daqui a pouco eu vou falar rapidinho sobre ela. Mas o que eu vivi durante esse processo do tratamento dela e o que eu vi as pessoas vivendo lá, fez com que a morte dela, eu resolvesse ressignificar isso e colocar as tecnologias, então, no mercado e fazer outras tecnologias, porque ela não poderia usar, mas outras pessoas poderiam. Isso poderia beneficiar muita gente. E foi aí que eu fundei a Saicor em 2013, criei o conceito de Startup Lab, então uma startup laboratório, que desenvolve vários tipos de tecnologia, mas com foco principal na área de saúde. E a Saicor, ela é uma empresa de tecnologia de impacto. Então, o foco está sempre em desenvolver uma tecnologia que tenha impacto social. As pessoas têm o hábito de dizer que o nosso sistema todo capitalista está falido. Mas, na verdade, quem está falido somos nós, e não é o sistema. Porque a gente pode usar os mesmos mecanismos que esse sistema tem para beneficiar as pessoas. E é o que a gente faz ali na Saicor. A Saicor utiliza mecanismos da área de negócios. Então, para fazer o modelo de negócios da Saicor, foi estruturado modelos de negócio tanto capitalista quanto de ONGs. E isso foi somado e criado à empresa. Então, hoje a gente consegue desenvolver tecnologias até 80% mais barato do que das outras empresas e com tecnologia maior. Sempre falam que uma empresa tem que vender um produto.
E o produto da Saicor é qualidade de vida. Esse é o nosso produto. Não tem outra coisa que a gente deseje, exceto melhorar a qualidade de vida das pessoas. A Saicor resolve 2 problemas bem complexos, que são os problemas que a gente conseguiu identificar que causam um cenário de caos, um aumento muito grande na pobreza, e a identificação de quais eram os agentes que faziam com que a gente tivesse todo esse transtorno que a gente tem no mundo, fez com que a gente conseguisse fazer com que a Saicor tivesse o impacto que ela tem hoje e fosse respeitada como ela é hoje. Para isso, a gente desenvolve tecnologia aqui mesmo, dentro do Brasil, com uma equipe que é respeitada como profissional. Então, todas as pessoas da equipe são registradas em carteira de trabalho e todos recebem dentro das tabelas salariais. A gente não fez para fazer o bem, a gente não precisou tirar deles as condições que eles poderiam ter, então eles têm vários benefícios, e a ideia é que a gente amplie cada vez mais os benefícios para a equipe. Através de uma consulta da BCG, que é uma das maiores empresas de consultoria do mundo, eles identificaram que a Saicor atende 63%, ela preenche 63% da lacuna na área de reabilitação e 92% na área da saúde. Então, vocês podem ver, são lacunas muito grandes que a Saicor consegue preencher com essas tecnologias, e é com isso que a gente trabalha. 2 tecnologias que a gente lançou em dezembro, antes da apresentação do Shark Tank, eu falei que a gente ia lançar. Lá na apresentação eu falei isso, a gente realmente lançou dia 14 de dezembro, que é a prótese de mão, que a gente usa um sistema de integração entre seres vivos e máquinas, e o exoesqueleto, que é um equipamento que permite que paraplégicos e tetraplégicos levantem, andem e sentem. E tem uma característica interessante, porque embora a gente veja falar muito de exoesqueleto para paraplégicos, esses exos eles atendem a paraplegia com lesão mais baixa. A gente tem várias vértebras e eles atendem mais baixo. A nossa tecnologia atende as lesões altas e as lesões de tetraplegia. É o único equipamento no mundo que está fazendo isso. Hoje, para você importar um equipamento que está entrando no mercado que é para paraplegia baixa, custa R$ 970 mil fora as taxas de importação. O exoesqueleto da Saicor entrou no mercado por R$ 30 mil e consegue ser distribuído pelo crédito acessibilidade. E detalhe, a gente tem bastante lucro no equipamento. Então, a ideia é que a gente pegue esse lucro, aumente a tecnologia e coloque ele futuramente ainda mais barato ainda no mercado. Agora, para o final do ano, a gente vai estar com os testes clínicos do Zeus, que foi a tecnologia que eu consegui terminar 4 dias depois que minha esposa faleceu. E o Zeus ele permite o tratamento de doenças através de uma terapia-alvo eletrônica, em que ele combate vírus, fungos, bactérias e células cancerígenas com a emissão de uma onda na mesma frequência daquele alvo, fazendo com que aquele alvo entre num processo de ressonância e quebre. A tecnologia foi testada, foi validada, agora a gente vai passar pelo processo dos ensaios em laboratório já registrados nos órgãos competentes. E essa tecnologia, a mesma tecnologia do Zeus, as frequências permitiram que a gente fizesse testes em larvas de mosquitos, conseguindo o combate dessas larvas, e os testes para início de uma vacina eletrônica para programar o corpo em relação àquela doença e a gente não precisar mais injetar nenhum tipo de cepa de vírus. A gente tem uma tecnologia que está em desenvolvimento com uma indústria de perfumaria e cosmética, uma indústria grande, em que a gente vai transmitir a primeira fragrância eletrônica via arquivo de MP3. Então, daqui a um tempo, vocês vão estar recebendo o perfume da pessoa que vocês conhecem pelo WhatsApp, ou vão estar podendo comprar uma pizza no iFood e saber qual que é o cheiro dessa pizza. A gente vai levar 1 ano e meio no processo dessa tecnologia. A princípio, a gente tem uma exclusividade na área de perfumaria aqui no Brasil, e daí a gente vai ampliar para pegar tanto o setor alimentício quanto a parte
cinematográfica. Então, a ideia é que os filmes também proporcionem esse tipo de função. Ali está a tecnologia que integra qualquer ser vivo a qualquer máquina. Quem assistiu o vídeo do Shark Tank viu eu com aquela placa na mão, é a mesma plaquinha. Com ela, a gente pode controlar, por exemplo, um robô de automação que está lá na Suécia. Você consegue controlar daqui com o sinal do cérebro. Essa tecnologia foi desenvolvida por causa de pessoas com deficiência, que têm síndrome do encarceramento, por exemplo, então do pescoço para baixo elas não mexem em nada, para que elas possam entrar no mercado de trabalho, ter mais autonomia, ter mais dignidade, e, no final das contas, a indústria está absorvendo essa tecnologia também. E a gente criou o primeiro exoesqueleto para utilização na indústria, é um exoesqueleto para alívio de força. Ele gerou a abertura de uma outra empresa, chamada Exe. Essa empresa, a Cycor não faz parte, a Cycor só criou a tecnologia que hoje faz com que exista essa empresa. Então, a ideia é que a gente desenvolva também para outras empresas. O modelo de negócio é misto, não vou passar muito por aqui para não ficar muito chato, porque vocês já vão começar a ficar com sono. Mas é um modelo de negócios misto que faz com que a gente consiga integrar eu criei vários instrumentos de negócios e vários instrumentos legais que permitiram que a gente unisse vários modelos de trabalho para fazer com que a gente obtivesse receita e permitisse que as outras empresas também obtivessem receita com a nossa tecnologia. Isso aqui eu já falei para vocês, né, que a gente chega... Para vocês terem uma ideia de valor, a prótese de mão ela é em média R$37 mil. A nossa ficou por 4.900. Então dá para vocês terem uma ideia da diferença de preço. E isso a gente está com mais de 300% de lucro na mão. Então, com isso, a gente está mostrando que, sentando para fazer a lição de casa, procurando ter boa vontade de verdade, a gente consegue fazer com que as coisas funcionem muito bem, que a gente consiga impactar o mundo positivamente e ainda gere receita para os investidores. Uma receita até muito maior do que eles teriam se utilizasse o modelo de negócios convencional. Essa é a nossa equipe, então nós somos ali em 6, é uma equipe bem legal. Inclusive tem um da equipe que o pessoal aí conhece, que é o Dani, que é uma bênção ter ele na equipe. E ele faz parte da equipe, ele trabalha comigo na POC, né? Ele que é o engenheiro químico que trabalha comigo nessa parte da transmissão do cheiro. Então é uma equipe bastante engajada, que está bastante focada, é todo mundo jovem. Eu gosto muito de pegar o pessoal que é mais jovem, tirando o Delcio ali, que tem a mesma idade que eu, o resto é tudo da faixa dos 20 e tanto. Eu gosto de pegar esse pessoal porque é um pessoal que está com a cabeça mais aberta e entende melhor sobre o conceito de fazer diferente, que o que a gente está fazendo não está dando certo, a gente tem que começar a fazer as coisas diferentes. O pessoal que é mais velho está com um pouquinho de dificuldade ainda para aceitar essas mudanças. Nós temos bastante parceiros, né? Não vou passar muito por aqui, já fomos premiados várias vezes e acelerados até por mecanismos do governo federal como inovativa. E estamos sendo acelerados pelo FIEP, pelo Senai FIEP. Então, a gente fica lá no campus da indústria, o laboratório está lá dentro, a gente desenvolve lá. E isso aqui é uma mensagem para vocês, para falar que a gente deve sempre fazer as coisas, né, com honestidade, tem que ter determinação, não pode aceitar acordos. As pessoas gostam de fazer acordos, esses acordos não são bons porque a gente vai mantendo uma cultura do jeitinho e isso chega uma hora que vai explodir em alguém e sempre é na outra ponta. E aqui é o final, mas eu vou voltar para vocês aqui um pouquinho só para falar a respeito ali do Shark Tank. Então é assim, a participação da Cycor lá aconteceu porque nós fomos convidados pela produção da equipe do Shark Tank. Então eu estava em Santa Catarina, recebi um e-mail, respondi com o número do meu celular, achando que aquilo era um trote, na verdade, mas a gente, né,
tem que dar um voto de confiança, e realmente era a produção deles. E aí, quando eu fui para São Paulo, fui eu e o Alex, que é o meu engenheiro de automação, e lá a experiência validou muita coisa que eu costumo falar para as pessoas, que é de que não é fácil fazer as coisas, mas vale a pena. Porque chega um momento que alguém olha, vai chegar alguém, vão passar por 1000 pessoas, dessas 1000 vai ter uma que vai olhar e vai dizer assim, isso que ele está fazendo é legal. E aí é nessa hora que toca o telefone, como aconteceu. A participação lá, a gente teve um pouquinho de problema, porque uma empresa aérea bateu o nosso equipamento e o Exxon foi sem a carenagem, já para a gente mostrar como é que ele era por dentro. Então, eles quebraram 2 sensores no transporte. Aí, como a gente tinha levado todo o equipamento, ferramental e tudo, a gente trocou esses 2 sensores lá. A produção assistiu a gente trocando esses 2 sensores. Apresentamos a empresa. O tempo de gravação é mais de 1 hora, então não são aqueles 16 minutos que aparecem no vídeo. E sim, eu chorei muito mais do que aparece no vídeo. Eles foram muito gentis comigo, que eles não deixaram eu pagar tanto mico em rede nacional. Mas é o momento que eu digo para vocês que ele é muito forte, porque é uma hora que as pessoas estão validando o que você está fazendo. E na vida a gente é julgado o tempo todo. Muitas vezes a gente só não percebe. E aí chega num momento como esse, a gente saca que está sendo julgado. E ali ia ser julgado muito diferente do que aconteceu nas outras vezes, porque eu já tinha apresentado a Sycor em várias bancas de apresentação da empresa. Essas bancas, elas são compostas por vários jurados, que são diretores de empresas, superintendentes de empresas. Então, é assim, você realmente tem uma preocupação, porque são terceiros que vão validar o que você está fazendo. Mas essa apresentação no Shark, ela foi muito diferente, porque eles iam fazendo as perguntas, e como eu tinha as respostas para passar, então eles foram se sentindo cada vez mais tranquilos em relação ao negócio. E foi um momento que tudo aquilo que eu tinha vindo desde a infância, e digo para vocês, foi muita coisa, eu escutei já muita coisa de professor, não tive amiguinho no colégio, nada. Foi um momento que era um momento de validação da empresa, mas que invalidou tudo que muita gente tinha falado durante o meu processo de vida. Experiências como de professores, porque eu tinha uma dificuldade de raciocinar e escrever na prova ao mesmo tempo. Então, eu era boa em prova oral, mas o modelo educacional naquela época, imagina, eu tenho 41, então eu sou de uma geração em que o professor olhava e dizia assim, dane-se você não sabe paciência, vai tirar 0. E eu vim de experiências de professores dizendo, você é burra, não vai ser nada na vida. Eu queria tanto encontrar essa professora hoje. Seria tão bom. E teve uma professora que me achou no Facebook e falou assim, nossa, eu lembro de você. Eu lembrei dela também. Então, eu falei, lembrou, né? Agora você lembrou de mim. Porque realmente as pessoas podem ser malvadas, as pessoas que não entenderem o que a gente está fazendo ou o que a gente quer, elas podem falar alguma coisa que magoe, mas muitas vezes não é com a intenção de magoar, a ideia nem é essa. É porque eles acham isso e pronto. Então é assim, é o peso da pessoa. O peso não é da gente, o peso é da pessoa. A pessoa não gosta de você, o peso é dela, não é teu. E eu fui aprendendo isso, ouvindo vários nãos, passando por situações, por exemplo, teve um colégio que eu estudei, que eu vou contar o milagre, mas não vou contar o santo. Mas esse colégio foi muito complicado, porque tinha uma galera que eram uns 8, assim. Aqueles 8 adoravam me perseguir no colégio. E daí,
Um dia eles saíram correndo do banheiro feminino e disseram assim, entra lá, tem um negócio legal lá. E eu sou tonga, né? Eu não sei se a pessoa está mentindo, se está me enrolando, não sei nada, eu vou embora. E eu corri lá para dentro. Quando eu entrei, explodiu um rojão no vaso sanitário. E aí eu fui levado para a diretoria. E aí até eu fazer a diretoria entender que eu tinha entrado porque eu era idiota o suficiente para acreditar na galera que estava correndo de dentro do banheiro, demorou, tomei suspensão, levei uns 2, 3 meses, aí uma psicopedagoga me salvou e falou assim, não, isso aí dá para ver da condição dela e tal, ela não percebeu que era maldade e tal. Então, são situações que a gente vai experimentando e a gente pode fazer duas coisas com essas situações. Pode transformar isso num caos e fazer da vida das outras pessoas um inferno e automaticamente da nossa também, perturbar a vida de todo mundo. Ou a gente pode pegar isso e falar assim, beleza, eu sou tudo isso que você está falando, mas isso é o que me torna diferente de você, então eu vou usar isso. E foi o que eu acabei fazendo no decorrer da vida, que foi pegar todos os meus pontos fracos e eu fui transformando em pontos fortes. Então foi curso de teatro, curso de oratória, teologia antropológica, programação de inteligência artificial, fisiologia humana, patologia clínica, vários cursos. Eu fui pegando tudo onde eu tinha, que ia poder juntar e eu usar no que eu queria fazer quando eu crescesse. E aí fui pegando também os pontos fracos. Então, assim, o meu ponto fraco era conversar com as pessoas. Ótimo, então tá bom. Então eu vou sentar e vou estudar. Já que eu não gosto de fazer isso, vou sentar e vou estudar. Então, muitas vezes a gente acha que uma coisa que é ruim, na verdade, é justamente a habilidade que foi dada para a gente. A habilidade está na parte ruim. A gente tem mania de olhar para as coisas e dizer assim, isso é ruim. Não é. O ponto de vista é que é ruim. Mas esse é o ponto que está mostrando, é nisso aqui que você vai poder crescer e seguir bem o teu caminho. Então eu vim mais para falar para vocês de como foi, dar um resuminho, né, de como foi o processo de criação da Psycor. Digo para vocês que nunca levem a sério quando alguém disser para vocês que vocês não vão conseguir fazer alguma coisa. Às vezes é muito difícil, na maior parte das vezes, na verdade, é muito difícil. Porque muito mais do que enfrentar os outros, você tem que enfrentar aquela crença interna de que realmente aquilo não vai ser possível. Só que eu posso dizer para vocês com toda certeza que dá para fazer, que a gente às vezes precisa achar outros caminhos. Tem coisa, eu quis me formar em medicina, tenho necrofobia, não posso nem pensar em me formar em medicina. Mas eu não fiz disso, então, não vou fazer nada na vida porque eu não vou me formar em medicina. Ótimo, então eu fiz neuroengenharia. Para mim é mais fácil ver um cérebro em cima de uma mesa do que numa pessoa inteira. E é aí que está o detalhe. Se eu tivesse feito medicina, talvez eu não estaria fazendo o que eu estou fazendo hoje. E eu provavelmente nem estaria aqui falando com vocês. Então, muitas vezes, a gente quer fazer uma coisa, aquilo não vai para frente, mas aquilo não quer dizer que vocês têm que deixar de perseguir o sonho de vocês. Às vezes o sonho só precisa ser adaptado. Às vezes a forma que a gente planeja não é a forma que é para ser executada. Isso quem tem empresa, sabe, que a gente faz um planejamento estratégico, tu pode ter certeza, tu vai fazer 5, 6, 8, até você conseguir fazer o negócio engrenar. Porque você vai ter que ficar mudando aquilo 1000 vezes, você vai ter que ter a resiliência de olhar e falar, nossa, vou ter que mudar tudo de novo. Você tem que mudar tudo de novo. Então, a resistência de vocês vai estar ligada ao que vocês querem. E se querem, façam. Isso, independente da idade de cada um que está aqui, façam. Não esperem chegar até 40, 50, 60 anos para olhar para trás e dizer, puxa, eu queria ter feito tal coisa e eu não fiz. Vai lá e faz. E não tenha essa coisa de, mas eu vou ficar aqui estudando, não vou aproveitar a vida se eu morrer amanhã.
Se a gente for olhar a quantidade de pessoas que morrem para a quantidade de pessoas que ficam vivas, sobrevive mais gente do que morre. Então a gente tem que contar que a gente vai ficar vivo, nunca vai morrer. Morrer deu azar, tá? Faz parte, né? Acontece. Mas tem mais gente que fica viva do que morre. E tem mais gente nascendo ainda do que morrendo. Então isso aqui vai entupir cada vez mais. Então não vão muito nessa de, mas poxa, eu vou deixar de fazer uma coisa hoje, porque, mas se eu for viver só mais 2 anos? Se for viver mais 60? Aí chegar lá na frente, vai olhar para trás e vai dizer assim, nossa senhora, essas horas eu estava no bar, eu podia ter feito aquele curso lá que ia fazer eu conseguir fazer uma coisa. E não quer dizer, não se divirtam. Nada a ver. Mas equilíbrio. Equilíbrio é exatamente o que vocês vão precisar para a vida. Saber criar uma equação. Criem uma equação para a vida de vocês. Sentem, façam uma equação do jeito que vocês quiserem. Escreva do jeitinho. Não importa os símbolos que vocês vão pôr. Escrevam uma equação e aquela é a equação da vida de vocês. E sigam aquela equação. Porque é aquela equação que vai fazer vocês chegarem aonde vocês querem. Obrigado por terem me ouvido. Não sei se já deu tempo ou se não deu. Mas daí é bom que o pessoal pode fazer pergunta. Pelo amor de Deus, gente, cuidado com as perguntas. Eu não quero chorar aqui na frente. Obrigada. Olá, boa noite a todos. Bom, pessoal, primeiramente aqui eu só vou agradecer a Michele, novamente, de estar aqui no evento com a gente. Eu sei que tem uma agenda muito completa e encontrou um tempinho para estar aqui conversando um pouco com esses jovens da comunidade. Nós já vamos abrir aqui para perguntas, tá? Mas antes disso eu gostaria de estar agradecendo os nossos apoiadores do evento, a Vino, que nos deu todo o suporte aí de bebidas, a Marcela Donzetti também, que deu suporte na comida, o nosso fotógrafo Conrad ali, que todos os eventos está nos apoiando, sempre bem disponível, o Estúdio Fuentes também, que nos ajudou na comunicação, na arte, como o Átila já trouxe anteriormente. E também não podia deixar de agradecer o próprio Átila, que desde o início está me apoiando toda a equipe aí do Departamento de Juventude, o Davi Taba, o Rafa Maia. Cadê o Rafa aí que eu não vejo faz tempo? O Rafa entrou agora também para ajudar a gente e dar um novo perfil para esse departamento. E também, antes de abrir para perguntas, gostaria de falar um pouquinho do Massá, tá? Para aquele que não conhece ainda, o Massá é um projeto conjunto do governo de Israel e da Agência Judaica hoje, que oferece diversas possibilidades de intercâmbio para jovens de origem judaica de 18 a 30 anos, que oferta uma bolsa de estudos de até $8.200, tá? O período pode ser de 4 a 10 meses e são diversas possibilidades aí, entre estudos acadêmicos, graduação, pós-graduação, estágio, voluntariado, cursos de idiomas também. Então, quem não fez ainda o programa Massá, saibam que está super disponível. Caso tenha alguma dúvida, alguma questão, nesses flyers vocês podem encontrar e-mail e telefone das pessoas aí que podem te auxiliar um pouquinho mais. E por fim, a gente vai enviar um e-mail para vocês, tá? Com um formulário, fazendo algumas perguntas para que a gente possa desenvolver ainda mais os nossos eventos, tá? Então é de extrema importância para a gente que vocês estejam respondendo isso e nos auxiliando para estar melhorando a qualidade e os assuntos que a gente vai trazer aqui para vocês. Então, talvez vocês recebam hoje, até amanhã no máximo, e eu peço aí que deem uma atenção especial para isso, por favor. Agora eu vou abrir para perguntas. Vamos aí fazer 5, 8 perguntas aí. Gostaria, enfim... Eu só vou pedir que você faça a pergunta daí, por gentileza, tá? Não, tá, escuta. É? Tá vendo?
Só comentando o negócio do banheiro, isso é verdade mesmo, tanto que eu pedi pro Átila para eu ir no banheiro antes de fazer a palestra, porque eu precisava baixar a tampa do vaso, sentar e ficar um pouco ali despressurizando antes de entrar. Mas sobre o acompanhamento dos tubarões, eles são bastante engajados. A gente está num processo chamado due diligence, que é um processo em que existe uma troca documental. Então, eles estavam verificando todas as documentações pessoais e da Cycle, inclusive testagem de incidentes criminais, tudo. Eles fazem uma verificação bem, bem grande. E aí agora a gente está no processo de estratégias. Eles são muito focados, eles se dividiram em setores ali, e eles estão muito focados em resolver as questões desses setores. Então, na parte de branding, na parte de departamento comercial, produção, eles estão muito envolvidos com isso. Cada um ali tem mais um foco, um pouco mais em um determinado equipamento, uma determinada tecnologia da Cycor. E aí eles vão vendo quais são as demandas para que eles auxiliem. Então lá eu fui realmente com interesse em relação à inteligência deles. Então eu fui bastante criticado, inclusive no YouTube, pela negociação que eu fiz, mas é porque existiu uma parte que não foi ao ar, que era a questão da acomodação do percentual, porque 1% realmente para 5, 1% para cada um é complicado. E eu, do outro lado, tenho que também respeitar eles como profissionais, e enquanto todo mundo criticou muito por causa do valor, eu entendi que eles têm um valor intelectual muito maior do que o financeiro, que era o que estava me interessando ali e é o trabalho que eles estão fazendo agora. E eles estão fazendo um bom trabalho nessa parte. Então, acho que não sei se essa parte da pergunta eu consegui responder. É isso? Aí qual que era a outra mesmo? Do Laura. Então, a gente ainda não está em contato com a equipe do Laura. Conheço o criador do Laura, conheço superficialmente, tive a oportunidade, a gente um dia estava palestrando no mesmo evento e eu conheci ele lá, mas ainda não existe uma conversa entre as empresas. Até porque o Laura, realmente, por ser um público diferente, eles também têm um modelo de negócios diferente do modelo de negócios da Cycle. Então, o formato dele de captação de investidores também é um processo diferente. O formato de formação de preço no mercado também é um processo diferente. Então, acaba que, às vezes, as empresas não conseguem se conversar porque elas têm um modelo de negócio que é bem separado. Mas a ideia, eu já tive conversando com uma conhecida que tem um bom relacionamento com o criador do Laura, e aí a ideia é, futuramente, a gente está vendo se consegue fazer um processo para a colocação desse produto em alguma tecnologia da Cycor. Tá? Então a ideia existe, mas não existe ainda um relacionamento entre ambos. Entendi. O start da Cycor... não teve. O start da Cycor foi o seguinte: eu tive que acreditar na empresa. Então, quando a minha esposa faleceu, abriu um buraco. Porque eu trabalhava junto com ela era uma programadora, então a gente se entendia ali profissionalmente. E eu tinha muito essa coisa de vamos construir algo juntos. Eu tinha 32, por aí, sou ruim de idade.
Mulher não sabe a idade que tem, né? Apesar que agora há pouco eu entreguei, né? Mas tudo bem. Então, quando ela faleceu, porque eu ficava, ela internava no hospital, às vezes ficava uma semana, 10 dias internada, eu ficava com ela 24 horas, então eu fazia mala para ela e para mim, ficava junto, e aí eu ficava trabalhando lá. Quando ela faleceu, abriu um buraco muito grande, até no sentido de repente, sobrou um tempo que não existia, porque eu dividia o meu tempo com os cuidados dela. Para mim, ela era o que tinha de mais importante ali. Então, cuidar do tratamento, quimioterapia, banho, tudo, quando ela teve amputação, tudo, era eu que cuidava. Eu queria me dedicar a isso. Aí, o que eu fiz? Eu comecei a pegar trabalho terceirizado. Desses trabalhos que eu pegava para desenvolver para outras empresas, eu usava o dinheiro para desenvolver as minhas próprias tecnologias. Então, os primeiros, 3, 4 anos da Cycle foram anos somente de desenvolvimento. Então, a Cycle não gerava nenhum tipo de receita e eu não podia pagar a equipe. Então, eu desenvolvia sozinha. E aí eu dividia o meu tempo entre eu desenvolver para outras empresas. Eu peguei até serviço de fazer material para gráfica, tá? Panfleto. Eu desenvolvia tecnologia e fazia também, nossa, só faltava fazer de estátua lá na Rua 15. E isso eu usava para desenvolver as técnicas da Cycle. Depois que desenvolvi, aí eu fundei um instituto. Aliás, durante o processo, em 2012, eu fundei um instituto, que é uma associação privada. Nesse instituto, eu validei o modelo de negócios primeiro. Então, eu executei nele todo o modelo de negócios que eu queria executar dentro da Cycle. Mas eu sabia que o instituto não podia captar investidor, porque o instituto não pode vir de receita, porque é uma ONG, então você não pode fazer distribuição de receita. E eu ia precisar de investidor para pilotar a empresa no mercado. Então, a minha estratégia foi fazer um instituto. Aí, pelo instituto, eu criei uma linha de produtos que costumam custar caro quando você importa, tipo prato adaptado, é R$53, no instituto era 22. Porque daí eu pegava as mulheres de comunidades bem pobres, tipo Vila Icaraí, assim, aqui de Curitiba, eu contratava elas trabalhavam por produção, então eu gerava uma receita para elas, que elas não podiam trabalhar, porque elas tinham que cuidar dos filhos porque não conseguiam vaga na creche. Então, eu gerava uma receita para elas e eu não aplicava aquela montoeira de impostos no produto. Aí, depois, eu acabei passando para uma outra empresa todos os desenhos técnicos para eles produzirem mais barato para as pessoas, porque eu não queria ficar nesse setor. Mas eu validei por essa ONG. Depois que eu validei o modelo de negócios, daí eu parti para a abertura da Cycle. Então, a Cycle ela foi fundada na Junta Comercial em 2013. Ela existia já antes, o modelo de negócios, mas ela foi fundada em 2013. Aí, dali, eu comecei a pilotar a empresa no mercado. Mas nunca com auxílio, não tive auxílio de ninguém, não tive dinheiro. Inclusive, no começo, minha família era contra. Bem no comecinho, eles não lidaram muito bem com o que eu queria fazer. Então, foi um processo para pilotar a empresa no mercado, foi esse o processo que aconteceu. Então, estratégia. Fazer estratégia e ter muita paciência. Você tem que validar o modelo de negócios, tem que corrigir ele, ver aonde tem algumas falhas, algumas lacunas, e partindo dali. Uma das lacunas que foi identificada, por exemplo, o caso da mão, hoje você não consegue registrar uma mão na Anvisa, não é muito fácil, porque tem um lobby muito grande das empresas que são muito grandes. Aí o que eu fiz? Tem uma lacuna na lei que para doação não precisa ter o registro. Então eu abri doação da mão e eu só cobro pela eletrônica. Com isso eu tenho um desconto de imposto, porque daí eu estou doando a mecânica e eu só cobro pela eletrônica, por isso que eu consigo um preço lá embaixo. Então é a estratégia. A Cycle teve isso. Qual foi a tua pergunta? Teve outra, né? Ou eu respondi tudo? Ah, então beleza. Oi. Não, eu não estou conseguindo te ouvir.
aprimoramento. A questão do quê? Do aprimoramento. Tá. Nossa, a gente vai entrar num negócio que corre o risco de eu tomar uns tapas aqui. Gente, tenham paciência comigo, tá bom? Ou pelo menos tenham dó. É assim. Primeiro, a tecnologia ela vai chegar a um ponto de aprimoramento humano. O foco, inclusive, da Cycor é esse. Por isso que é Cycor Cibernética. O foco é aprimoramento humano. Então, respondendo a primeira pergunta. A segunda pergunta, que é a pior, eu vou ficar aqui atrás para me proteger, é que, vou dizer o que eu acredito, tá, gente? É assim. Eu acredito que Deus nos deu uma inteligência que deve ser usada para o próximo. Então, se uma pessoa tem, por exemplo, um coração que ele sofre de insuficiência, eu realmente não acredito que vai ser mal que essa pessoa tenha acesso a um coração artificial. A forma, embora, eu acho que vocês ainda não sabem, mas eu sou de ascendência também judaica. Guardo o Shabbat, então a gente está meio conectado. Mas as minhas crenças internas me dizem que Deus faz parte de absolutamente tudo que existe. Inclusive, ele é esse microfone aqui. Eu tenho que respeitar absolutamente 100% das coisas, desde um bichinho de pelúcia a um inseto. Isso é o que a minha crença diz para mim. E que este Criador, ele não vai ficar revoltado porque uma pessoa perdeu um braço e a gente criou uma tecnologia que permite que seja implantado um braço nela e ela possa ter uma qualidade de vida. Aconteceu um episódio com a mão, eu doei ela em 2012. Eu doei para uma mãe, uma mão, ela não tinha condições alguma de comprar. E foi a melhor mensagem que eu já recebi na minha vida, foi aquela. Porque ela chorava, dizendo que pela primeira vez ela pôde dar de mamar para o filho dela com a mamadeira. Porque você, quando não tem um braço, você não consegue segurar o nenê com o coto. Então ela tinha que segurar com a mão e não podia segurar a mamadeira com a outra mão. E ela pôde fazer isso. E eu vejo Deus nisso. Eu vejo Deus nessa mãe poder dar de mamar para o filho dela. Se o aprimoramento humano for um pecado, eu estou lascada. Mas eu realmente acredito que Deus ame a gente o suficiente para ter dado uma inteligência para a gente tão maravilhosa, a ponto de a gente usar isso para outras pessoas terem uma vida melhor. Então, é isso que eu penso. E em teologia antropológica eu estudei isso também. Tá? Então, realmente, esse meu entendimento vem desde então.
Eu fracassei várias vezes. Eu quebrei 2 vezes bem quebrada. Em 2016, eu quebrei tão quebrado, mas tão quebrado, que eu e minha família, para comer, a gente pegava restolho da quitanda. Sabe aquele restolho que eles botam na caixa para jogar fora? Então, eu pegava lá dizendo que era para os coelhos da minha tia. Minha tia não tem coelho. Então, fracasso é uma coisa que a gente tem que... Eu podia dizer uma coisa muito positiva, assim, fracasso não existe. Fracasso existe, sim. Né? A gente não pode também tapar o sol com a peneira, a gente fracassa. Mas o fracasso, ele não pode tirar a vontade de fazer. Né? Então, para mim, eu nunca mandei ninguém para o inferno. Mas é porque eu não tenho o marcador neuronal da raiva. Então, é um sentimento que eu desconheço. Tanto que, às vezes, a minha psicóloga fala assim, você está com raiva? Eu falo, não, eu não estou com raiva. Ela assim, não, mas você parece estar com raiva. Eu falo, não, eu não estou. Então, acaba, às vezes, sendo um problema, porque uma pessoa me ferra pra caramba, e se essa pessoa precisa de alguma coisa, eu... entendeu? Então, isso é um problema. Então, eu não mandei ninguém nunca pro inferno, mas já fiquei bastante decepcionada com as pessoas, principalmente porque as pessoas têm o hábito de fazer uma propaganda delas e falar coisas delas que depois elas não aplicam. E isso, para mim, é uma condição muito séria, porque se eu falar que vai chover, vai chover. Eu não tenho essa ambiguidade. A primeira pergunta eu respondi? Então, vou para a segunda. Eu me perco, tá, gente, quando eu vou falando. Então, o que eu poderia deixar de mensagem? Foca no objetivo. E tenha um propósito, porque se não tiver um propósito, cada vez que tropeçar e cair, vai querer parar. Não adianta. Tem que ter o propósito. O propósito ele é muito importante. Não importa se o propósito desculpa com todo respeito, mas assim, não importa se o propósito eu quero ficar milionário para torrar todo o dinheiro. Não interessa. É o propósito daquela pessoa. A gente tem que aprender que as pessoas, elas têm as vontades delas, elas sabem o que é certo e o que é errado. Todo mundo sabe, ninguém é inocente. Então, aqui no mundo não tem ninguém bobo. Se faz uma coisa errada, o que quer fazer, vai ter a consequência disso, porque castigo não existe, mas existe consequência. Pelo menos é assim que eu penso. Então, focar no propósito, independentemente de qual ele seja, desde que a pessoa entenda que o propósito dela não pode conflitar no bem do outro, porque, por exemplo, se o meu propósito for ficar milionária a qualquer custo, eu posso passar por cima de qualquer pessoa. Então, na verdade, é um ajuste do propósito. Mas é focar no propósito que tem. Porque daí, cada vez que cair, vai levantar e falar assim, não, mas meu foco está lá na frente, não vou prestar atenção. Eu fiz um treinamento uma vez, foi muito bom aquele treinamento, porque a gente andava em cima de brasa. Era um tapete de brasa de 4 metros. Não tomava nada, santo daime, nada dessas coisas não. Tudo com a cara limpa. Controle mental mesmo, né? E foi muito legal porque tinha um foco de luz lá adiante e a gente tinha que olhar lá pro foco, não olhar para baixo, porque senão a gente ia acessar a parte sinestésica do cérebro. Então a gente não podia olhar para baixo, tinha que ficar olhando para aquilo. Então, e é isso que a gente tem que fazer na vida, porque a gente vai pisar em brasa o tempo inteiro, vai pisar em espinho, vai pisar em caco de vidro, em pedra, em tudo que é coisa. Mas se você estiver olhando lá no foco, vai pisar, vai machucar, vai doer, vai cair, vai levantar e continua. Não tem esse negócio de ficar, deu errado. Dá errado com todo mundo, não é? A gente não é assim, nós somos especiais aos olhos de Deus, mas aqui, misturado com todo mundo, a gente não tem nada de especial. Então, isso até que você falou sobre essa questão do mito, né, que é criado em cima do empresário, do empreendedor, é um mito muito bobo, porque o empreendedor faz xixi, por exemplo, como todo mundo, chora, fica magoado, né? Acontece com qualquer outra pessoa. Mas para mim é um pouco mais complicado de falar sobre isso, porque eu não nasci com os
assim, esses marcadores da vaidade, do orgulho. Não é que eu sou perfeita, mas é porque, pela minha condição do autismo, eu não tenho esses marcadores. Então, ciúme, inveja, orgulho, mesquinharia, não faz parte da minha cadeia neuronal. Então, para mim, é um pouco mais fácil de lidar com as coisas. E com todo mundo igual. Para mim, não tem esse negócio de cargo. Ah, fulano é diretor, não sei o quê. Paciência, ele é diretor, parabéns para ele, mas ele é a mesma coisa que a tiazinha do café. Não faz diferença. E eu acho que a gente deveria, todo mundo, seguir esse modelo. Né? E pensar que nós estamos no mesmo barco, somos todos iguais uns aos outros, embora com as nossas diferenças, mas temos as mesmas fraquezas, então se cortar vai sangrar, então não faz diferença. Para o ímpar. Ah, a pergunta que todo mundo faz. O iFood ainda não está usando isso, eles não contactaram a gente. É que assim, o nosso cérebro já faz isso no dia a dia. Então, por exemplo, eu vou dar uma explicação. Nossa, se ficar maçante, vocês me avisam, tá bom? Porque quando eu vou falar em parte técnica, eu não tenho a menor ideia de quando está ficando chato. Por exemplo, vocês estão me enxergando porque os fótons estão incidindo sobre a minha matéria, e aí os cones e bastonetes, que são sensores que tem nos olhos de vocês, estão recebendo uma informação elétrica. Essa informação elétrica é convertida pelo cérebro em forma e cor. Então, na verdade, a forma e a cor não existem. É o nosso cérebro que produz esse entendimento. Então, a gente tem um software embarcado ali que faz com que a gente veja as coisas dessa forma. Para transmitir um cheiro, então, tem coisa que eu não posso contar porque eu pulo do gato, mas é assim. Para transmitir o cheiro, eu criei um protocolo, então eu criei uma equação que pega uma informação A, que eu não posso falar qual é, das moléculas, porque quando as moléculas entram no nosso nariz, elas tocam sensores que a gente tem, e esses sensores enviam um sinal eletrônico para o cérebro. Nosso cérebro trabalha com sinais analógicos e digitais. Então, quando essa informação entra, o cérebro sabe decodificar, porque ele tem um compactador, descompactador de arquivos, e trabalha com uma criptação de arquivos. Então, ele pega esse sinal, ele joga dentro do cérebro, tanto que se colocar você num tomógrafo e você estiver sentindo o cheiro de alguma coisa, o cérebro inteiro ele vai acender. Depois é que ele vai identificar onde que é o ponto. Então, o cérebro sabe que aquela informação eletrônica é daquela área. E daí ele descompacta aquele arquivo e transforma no cheiro. O que eu fiz? Eu peguei este entendimento, que é uma coisa natural, criei um embaralhador de sinal. Então, eu pego um sinal X de um determinado cheiro, que é esse sinal que eu não posso falar. Eu pego um sinal X. Esse sinal entra dentro da fórmula que eu criei. Ela é embaralhada com ondas, porque a gente tem 4 tipos de ondas. Eu uso, nesse caso, a quadrada e a senoidal. Quando embaralha, depois ele é convertido para um arquivo de MP3, não audível. Quando você ouve o arquivo, esse sinal ele vai entrar pelo teu canal auditivo, porque ele é um condutor de informação eletrônica, como qualquer outra parte do teu corpo. Quando ele faz isso, ele vai jogar dentro do cérebro esse arquivo. O cérebro vai fazer o quê? Vai procurar onde ele vai conseguir descompactar e converter, certo? Aonde que ele vai achar? Centro olfativo. Então é o mesmo sinal. Então é uma coisa que a natureza já faz. Pessoas que têm uma coisa chamada sinestesia, e agora eu estou falando de ciência, não de esoterismo, sinestesia é uma questão científica. Existem várias pessoas que têm sinestesia. Então tem gente, por exemplo, que ouve uma música e a nota musical é convertida para cores. Ela enxerga a música. Então tem pessoas que têm várias condições. Tem gente que não pode morar... Tem uma mulher que ela mora numa caverna
Porque ela não consegue morar perto de nada que tenha rede de energia. Porque senão fica tudo muito iluminado para ela. Eu, por exemplo, quando vejo pessoas, eu não vejo só as pessoas, eu vejo luzes. Isso é sinestesia. Então, o nosso cérebro ele tem uma condição muito ampla, a gente tem muitas capacidades. Essas capacidades, porque a natureza é inteligente, não deixou despertado na gente, porque a natureza também não é burra, que sabe que é a besteira que a gente pode fazer. Mas aí eu criei um botão de liga e desliga. Daí você consegue sentir o cheirinho. Deu para entender ou compliquei? Alguém não entendeu? Beleza, estou podendo dar aula já, viu? Todo mundo entendeu. Pode, é um arquivo de MP3. Fica guardado lá. Você bota no pendrive e vai embora. Vamos lá quando as pessoas... Porque a tecnologia, a segunda etapa dessa tecnologia, a gente vai criar um aparelho que você passa numa determinada coisa e ele já faz a captura, né? Do sinal e já converte. Então, o duro é quando as pessoas estiverem transmitindo cheiro de pum, cheiro de peixe podre. Eu não vou abrir qualquer arquivo. Eu sou doida. Ah, tá, é que tinha uma ali, peraí. Ele tava... Oi. Não vou vender, é muito simples. É assim, primeiro, não convivo. Essa é a resposta. Como é que eu convivo? Não convivo. Não convivo. Eu não me misturo. E eu não me misturo não porque eu me acho melhor do que os outros, mas eu não me misturo com pessoas que eu não seria como elas. A gente sempre tem o hábito de achar que as pessoas que têm ao redor não afetam o nosso comportamento. Isso é uma condição neuronal, elas afetam sim. O cérebro é um emissor e receptor de ondas de rádio. Então, sim, o comportamento do outro também afeta o meu comportamento. Segundo, eu não tenho o hábito de viver no meio de um monte de pessoas. Eu não consigo, não é meu. Terceiro, é o pé firme. Eu tive uma proposta há 3 anos atrás, da tecnologia do Exxon, que na época me ofereceram 6,5 milhões para eu licenciar mais 18% de royalties. Uma baita de uma proposta. Royalties geralmente é 6%, 8% no máximo. Só que tem um detalhe, eu perguntei, mas por quanto vocês vão vender o equipamento? O piso do equipamento era 300 mil reais. Aí a primeira pergunta que eu me fiz, se hoje o meu pai sofresse um acidente, eu poderia comprar para ele? Não. Então, eu não vendo a tecnologia. Para mim é muito simples. É uma conta básica. 2 mais 2 é igual a 4. E as pessoas hoje em dia, me parece que está assim, 2 mais 2 é igual a brócolis. Né? E isso é um problema. Então, o que eu faço é que eu sou teimosa, eu sou cabeça dura, eu tenho muito foco no objetivo, que é o que eu falei para vocês, que é o foco no propósito e no objetivo. E eu olho e digo assim, não vou fazer e pronto. Vem. Gente, sinceramente, eu já passei fome. Eu sou de uma família de joalheiros que foi assaltada. A gente ficou 2 horas e meia de refém. Minha família perdeu tudo o que tinha nesse assalto, porque foi roubado ouro, pedras e joias de clientes. E para não ficar devendo para as pessoas, meus pais venderam tudo, todos os imóveis, as casas na praia, chácara, carros, tudo. Eles passaram de uma casa enorme para uma casa de 75 metros quadrados, em que a casa deles dava o tamanho de uma das salas, de onde eu cresci. Depois eu enterrei a minha esposa. Depois eu passei fome. Então não vai ser uma proposta boa que vai me convencer.
O cara tem que vir com uma proposta e dizer assim, isso vai para o povo. Quando chegar nesse ponto, aí eu licencio a tecnologia. Então, eu acho que é uma questão da gente ter, que é a parte do propósito. É olhar e dizer assim, não vou fazer porque isso foge do meu propósito. E aí eu não convivo com... Não negocio e não convivo com pessoas que querem fazer qualquer coisa diferente da que eu faço. Eu já saí de empresa no passado que estava fazendo esquema de nota fiscal. Quando eu descobri, eu falei, estou fora. Perdi muito no negócio. Perdi muito mesmo. Mas eu consegui dormir bem. Porque daí eu descobri que estava sendo feita uma coisa errada. Então, a gente tem que parar de inventar um pouco de desculpa e dizer assim, eu fiz porque eu estava passando necessidade. Isso não é desculpa. Tem um monte de gente que passa necessidade e está sobrevivendo. A gente não é diferente. Então é isso. Cresci com isso. Deixava minha mãe maluca em casa. Embora com o autismo eu comecei a falar muito cedo. Então eu lembro de uma história que minha mãe conta que eu com 1 ano e 8 meses desapareci no Natal. Ficaram todo mundo procurando, ninguém achava onde eu estava. Daqui a pouco eu virei esquina com a mão no bolso da calça. Com 1 ano e 8 meses andando maravilhosamente bem. Minha mãe falou assim, onde você foi? Eu fui passear comigo. Então eu vim com a cabeça mais assim. E eu desde criança eu queria fazer uma coisa que impactasse o mundo positivamente. Era como se... não sei se isso foi influência, às vezes, de conversas com os meus pais, pode ter sido, alguma coisa que eu ouvi, ou alguma coisa que eu assisti na TV. Apesar que eu não assistia muito TV, que quando deu aquela guerra Irã-Iraque, nossa, passava as notícias, aquelas bombas caindo, não sei o que, eu chorava loucamente, não podia ficar perto da televisão. Então, eu acabei tendo isso como... Eu devo ter visto, talvez, alguma desgraça muito grande, alguma coisa muito grande, que me fez ser assim. Apesar que a minha mãe é reconstruída. A minha mãe é um caso... Ela, com 16 anos, ela foi atropelada por um carro e depois um ônibus passou por cima. Ela morreu. A ambulância foi lá, constatou o óbito, ela foi para o necrotério. Daí o carro do IML chegou, constatou óbito também, levaram para o necrotério. Isso foi umas 9 e pouca da noite. 3 e pouca da madrugada ela acordou, etiquetada já. E aí o vigia viu que ela tinha alguma coisa se mexendo embaixo do lençol, puxou o lençol e viu que ela estava viva. Levaram ela para o Cajuru e ela foi inteira reconstruída. Foi o primeiro caso de reconstrução, ela foi reconstruída toda com platina. Então, minha mãe ela tem várias cicatrizes, ela foi enxertada aqui nas costas. Ela não poderia ter filhos e teve filhos, teve 2 filhos. Teve 3, mas a minha irmã faleceu, né? Mas ela teve filhos, que era uma coisa que era completamente fora de cogitação, era para ela nem ter ovulado. Então, talvez também seja um pouco do conhecimento da história da minha mãe, talvez isso tenha me motivado desde a infância para eu fazer alguma coisa relacionada a isso. Eu acho que essa resposta só Deus tem, na verdade. Não, mas até respondendo ele, já respondendo você, que eu lembrei que ele perguntou uma coisa, eu já tive momentos que eu olhei e eu falei, eu não vou conseguir. De eu chorar a noite inteira, ajoelhar, rezar, orava, passava a noite orando. Eu não vou conseguir se eu não tiver força. Preciso que me dê mais força. Então, sempre pedindo. E ainda hoje, muitas vezes, eu tenho que pedir forças. Porque forças não é uma coisa que dá em árvore. Né? A gente não produz isso. É uma falácia, esse negócio de... a gente produz... Não, a gente não produz força. A gente retira a força da natureza, ou do céu, ou de Deus, de quem você quiser acreditar, mas a gente pega essa força, a gente não tem naturalmente. Então já teve momentos que eu dei umas paradas e falei, não vai rolar, deu ruim. Aí eu acordava no dia seguinte e falava, eu não vou conseguir fazer outra coisa na minha vida, que eu quero fazer isso mesmo, então vamos lá.
Chega uma hora que você só vai, entendeu? Que você tem que parar de pensar e tem que ir no automático. Ainda bem que não teve. Sim. Não tenho nenhuma relação com empresas de lá, embora seja um grande sonho mesmo. Já participei de algumas palestras sobre a parceria Brasil e Israel na área de startups, mas na época a Sycor não estava num estágio de maturidade que eu considerasse que era ideal para fazer isso. Eu também, como empreendedora, não estava ainda no estágio de maturidade que eu achasse relevante para isso, então eu sou bem pé no chão. Mas digamos que é o sonho de vida. Aham. Sim. Que poderiam estar andando em paralelo e um auxiliando o outro. Concordo totalmente. Obrigada. Obrigada.